Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Estivemos aí 2 finais de semana ausentes, né? E a gente sente muita falta dos irmãos estar aqui juntos em comunhão para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Pedir para os irmãos ficarem em pé e vamos juntos cantar e adorar, declarando: Senhor, te quero, Senhor, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Que realmente possamos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo eu vou, levando a coroa conquistar. Vou lutando, nada vai me impedir. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te queremos cada vez mais e mais, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Prosseguindo para o alvo eu vou, prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, eu te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom realmente louvarmos a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus
tão grandioso. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom, como a Luciane disse, nós tiramos aí 2 semanas para poder recarregar um pouco as baterias, mas estamos aqui juntos novamente para poder louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que nós vamos ter aqui juntos, nessa celebração, onde nós já começamos aqui, declarando a nossa busca pelo Senhor. E isso deve ser constante em nossas vidas, buscá-lo todos os dias. E a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, ó Deus, que o Senhor nos concede e nos concedeu na tua presença. Somos gratos, ó Deus, porque desde o nosso levantar até o nosso deitar, o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pela tua provisão, pois na tua fidelidade o Senhor não deixa faltar o pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, ó Deus, por cada livramento que o Senhor nos tem dado, mesmo, ó Pai, aqueles que nós nem mesmo nos apercebemos disso. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Estamos aqui, ó Deus, nesta noite, reunidos agora no teu santo nome, para juntos, como igreja, como corpo, como família do Senhor, exaltar-te, ó Deus, e engrandecer-te por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, faz. Recebe, ó Deus, todo o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade de agir, ó Deus, aqui em nosso meio, ó Deus, tratando, ó Pai, com o nosso coração. E que sejamos, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos, ó Pai, e corações abertos, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a ministrar, ó Deus, as nossas vidas aqui nesta noite, através, ó Pai, da tua palavra. Nós colocamos tudo isso, ó Deus, diante do teu altar, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Texto conhecido que fala sobre o sacrifício de Jesus. Isaías 53, a partir do verso 1 até o versículo 11, diz a palavra de Deus: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos,
mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, e sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Na mensagem desta noite nós vamos falar um pouquinho mais a respeito deste sofrimento que Jesus passou ali na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Mas vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos continuar adorando a esse Deus. Como o pastor assim mesmo falou e leu, né? Jesus pagou o preço na cruz para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Foi através da graça que foi o favor imerecido pelas nossas vidas. E é isso que nós vamos cantar agora. Graça sobre graça recebida, a plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Então é a graça realmente de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quando atraído me
recebemos esse amor de Deus, a esse Deus que é tão maravilhoso, tão grandioso, que realmente deu seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Amém? Glórias a Ele. Agora os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Venho a Ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de Ti, Senhor Jesus. Realmente a graça só vem dEle, desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso. Amém? Quero renovar
obrigada, Pai, por essa noite, Deus, em que, Senhor, nós estamos aqui, Deus, nós nos achegamos ainda mais a Ti, Deus, nessa noite. Nós viemos, Pai, somente para honrar, para agradecer, Deus, para louvar, Senhor, o Teu santo nome, Deus. Por isso, Pai, nós Te pedimos, Deus, continua conosco, Deus. Visita, Pai, visita o nosso coração, Deus. O Senhor conhece, Pai, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Deus. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece também cada coração grato, Deus. Esteja, Pai, falando conosco, Deus, através da Tua palavra, Deus, através do Teu louvor que foi entoado agora, Deus, e também, Pai, através dos nossos irmãos, Deus. Que nós tenhamos sempre, Pai, essa comunhão, Deus, que nós possamos também, Deus, não só no domingo, Deus, estar orando uns pelos outros, Deus, estar se preocupando uns pelos outros, Deus, que durante a semana também, Pai, nós possamos, Deus, estar em Tua presença, Deus. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor fale, Deus, através da palavra que o pastor vai pregar nessa noite, Deus, mas que, Pai, que a gente não saia daqui, Deus, do jeito que nós entramos, Deus, que nós saiamos daqui renovados, Pai, com o poder do Teu amor, Deus, porque só o Senhor é capaz de transformar o nosso coração, o Senhor é capaz de transformar as nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, nós oramos, Pai, e também, Deus, não temos palavra, Deus, para falar, Deus, já que nós estamos aqui nessa noite, Pai, é porque o Senhor nos guardou, Deus, o Senhor nos livrou durante a semana, o Senhor nos livrou de mal, nos livrou de tragédias, o Senhor sempre está nos livrando, Pai. Por isso, Deus, nós queremos, Deus, fazer nessa noite, Pai, essa observação, Deus. Pedir, Deus, que o Senhor continue cuidando de nós, Pai, porque se não for pela Tua vontade, pela Tua misericórdia, Pai, nós não estaríamos aqui, Deus. Senhor, faça com que o que a gente aprender aqui nessa noite, Deus, nós também possamos lá fora, Deus, ajudar outras pessoas, Pai, que necessitam de Ti, Pai, que nós sejamos luz e sal nessa terra, Deus. Também, Deus, nós pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, Deus, porque nós sabemos que só o Senhor é capaz de fazer isso por nós, Deus, de perdoar os nossos pecados e de nos dar uma nova chance, Deus, todos os dias, porque a cada manhã, Pai, as Tuas misericórdias se renovam, Deus, nas nossas vidas. Por isso, Pai, nós Te agradecemos, nós oramos em nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. A igreja pode se sentar, amém. Amém, meus irmãos. Nós temos aqui alguns motivos para nós estarmos intercedendo, clamando diante de Deus, por agradecimentos, mas também motivos para estarmos aí apresentando diante do Senhor. Temos aqui a agradecer a vida do Guilherme Brandão, o Silas postou ali, ele foi acometido aí de um assalto, onde foi esfaqueado, esteve internado, mas graças a Deus já se encontra em casa. Também saiu aí a notícia no jornal aí da região. Também agradecer pela vida do Theo, aquele bebezinho que estava internado, orar pela sua recuperação, também está em casa. Vamos continuar também agradecendo e orando pela vida do nosso irmão Lúcio, da irmã Neuza. Vamos também, irmãos, estar intercedendo pela vida do Alê e também do Alain. O Alê está internado e o irmão Pedro, inclusive, foi para lá hoje para ficar com ele, porque o irmão dele já há 4 dias que está lá dormindo no hospital, e o Pedro então foi acompanhar lá para que o irmão possa ir para casa e descansar um pouquinho. E também temos motivos para agradecer, irmãos. Já há algum tempo eu compartilhei aqui um pedido de oração pela vida do pastor Joézer, pastor da Igreja Cristã Evangélica no Monte Castelo. Lembre-se que ele estava para fazer uma cirurgia pela transplante de rim. Já há algum tempo que ele tem necessitado disso, mas aí quando foi para fazer a cirurgia, foi detectado ali um problema que estavam
suspeitando que fosse câncer, mas graças a Deus o resultado saiu e não é câncer. Então ele vai passar pela cirurgia dos rins, está marcado, se eu não me engano, ali para o mês de maio, mais ou menos, mas vamos continuar orando e intercedendo aí pela vida do pastor Joézer. Então são esses os motivos. Se você tem aí algo para apresentar agora diante de Deus, faça isso neste momento. A palavra diz que nós podemos nos achegar diante do trono da graça pelo nosso intercessor, que é Jesus Cristo. E em tempo oportuno, então, Ele nos ajuda e Ele nos socorre. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia. Como é bom, ó Deus, poder saber que o teu amor, ó Deus, é tão grande, ao ponto, ó Pai, de ser expressado de uma tal forma que nenhum de nós, ó Deus, tem palavras para poder exprimir. E é neste amor, ó Deus, que o Senhor se inclina, ó Deus, para ouvir as nossas orações. O nosso clamor, ó Pai, diante do Senhor, em situações e circunstâncias, ó Deus, que estão além, ó Pai, da nossa compreensão, mas não fora do teu propósito e da tua vontade, ó Deus, estabelecida pelo Senhor. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos aqui agora, diante de Ti, neste clamor, ó Deus, em oração por essas vidas, agradecendo, ó Deus, pela intervenção do Senhor, pela Tua boa mão estendida, ó Pai, sobre essas pessoas. Obrigado, ó Deus, pela vida do Guilherme, ó Deus, que o Senhor continue abençoando ali a sua recuperação, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe a vida dos seus familiares, para que assim, ó Deus, ele possa retornar, ó Pai, ao seu trabalho e ali, ó Deus, estar sendo, ó Deus, guardado pelo Senhor. Também agradecemos pela vida do Theo, ó Pai, essa criança. Continuamos pedindo, ó Deus, que o Senhor continue ali abençoando, ó Pai, a sua recuperação. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família, estendendo, ó Pai, a tua misericórdia, ó Pai, sobre a vida deles. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Joézer, teu servo, ó Pai, que já há muito tempo, ó Deus, tem estado nessa luta, ó Deus, por causa do rim. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, agora o teu servo, que logo mais, ó Deus, poderá estar passando por uma cirurgia e receber ali, ó Pai, um rim, ó Deus, e assim, ó Deus, poder, ó Pai, desfrutar, ó Deus, desse alívio, ó Pai, do sofrimento pelo qual ele tem vivido. Também, ó Deus, continuamos apresentando a vida do nosso irmão Lúcio e da irmã Neuza diante do teu altar, clamando ao Senhor e pedindo, ó Deus, pela tua intervenção, pela cura do teu servo, ó Pai, em nome de Jesus. Colocamos, ó Pai, a vida do Ale e do Alain, ó Pai, diante do Senhor. Pedimos também que o Senhor esteja visitando, ó Pai, o Ale ali naquele hospital, afofando o seu leito, ó Deus, fazendo-se presente, ó Pai, na vida dele, ó Pai, através da vida do teu servo, ó Pai, o irmão Pedro, que se dispôs a estar ali e passar a noite com ele, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. E cada pedido que está sendo agora, ó Pai, apresentado diante do teu trono de graça, ó Deus, recebe, ó Pai, pela tua misericórdia. Estende as tuas mãos, ó Pai, e intervém, ó Deus, conforme o teu propósito e a tua vontade, manifestando, ó Deus, o teu poder, trazendo, ó Pai, cura, trazendo restauração, trazendo libertação e principalmente a salvação em Cristo Jesus. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Geralmente hoje é culto de ceia e eu costumo fazer a ceia antes da mensagem. Mas como hoje a nossa mensagem ela está diretamente vinculada com a ceia do Senhor, ela será ministrada logo após a mensagem desta noite. Nós temos aqui meditado e refletido no Evangelho de Marcos. Estamos praticamente finalizando aqui as nossas reflexões neste Evangelho. Já vai aí para praticamente, creio que quase 2 anos que nós estamos aqui trabalhando em cima do Evangelho de Marcos. Estamos aqui agora falando sobre os últimos dias da vida e do ministério de Jesus. Então eu convido vocês a abrirem no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Hoje nós vamos
refletir aqui do verso 12 até, do versículo, é isso mesmo, verso 12 até o verso 26. Marcos 14, do versículo 12 até o verso 26. Diz a palavra de Deus: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade eu vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem, irmãos. Se os irmãos bem se lembram, na última mensagem que eu trouxe aqui, eu falei que o contexto anterior, onde nós trabalhamos ali a unção de Jesus por Maria, ele está fora aqui do contexto no Evangelho de Marcos, pois ele aconteceu praticamente antes de Jesus chegar em Jerusalém. Então Marcos dá meio que uma pausa, faz um flashback aqui, e agora ele vai retornar no tempo aqui e descrever aqui então, novamente, retomar essa narrativa que vai preceder aqui a traição, o julgamento, a crucificação de Jesus. E os fatos aqui então giram exatamente em torno da última refeição de Cristo com os seus discípulos. E esta refeição é a marca então, ela marca essa nova aliança no qual as igrejas cristãs, elas celebram, trazendo exatamente à memória o sacrifício de Jesus. Exatamente o que nós faremos aqui após a mensagem desta noite. E amados, aqui, agora eu quero que você tente se transportar para este momento em que Jesus está ali para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Nós podemos perceber que há um clima tenso no ar, principalmente pelos fatos ali que ocorreram em Jerusalém. E os discípulos estavam ali acompanhando, temerosos, essa expectativa daquilo que estava por vir. Porque Jesus já os havia advertido sobre o que ia acontecer com ele ao chegar em Jerusalém. Mas parece que eles ainda não estavam plenamente conscientes disso. Lembre-se que durante a caminhada até Jerusalém, por 2 vezes, Jesus diz que ele vai a Jerusalém,
ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser castigado e ele vai ser crucificado. Mas parece que os discípulos ainda não compreendiam isso plenamente. Amados, geralmente nós visualizamos essa cena mostrando a submissão obediente de Jesus a esse plano previamente ordenado na história da salvação, conforme eu já disse em mensagens anteriores. No entanto, se nós pensarmos no âmbito político e religioso, Marcos aqui, ele descreve de uma forma dramática esse conflito final entre a ação de Jesus e os anseios revolucionários que eram esperados ali na vinda do Messias. Lembre-se que o povo tinha uma expectativa em relação ao Messias. Então está aqui, na verdade, acontecendo uma guerra espiritual. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Uma guerra espiritual que será deflagrada aqui na vida real, exatamente nos tribunais judeu e também no tribunal romano. Irmãos, o caráter do discipulado de Jesus, em convocar aqui os seus discípulos a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz, vai ser visto de forma real na vida do seu próprio mestre. Lembre-se que durante o ministério, Jesus, ensinando ali o caráter do discipulado, ele disse que se alguém quiser me seguir, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia. E agora os discípulos iam ver isso na prática, na vida do próprio Jesus. A narrativa dos últimos dias de Jesus é definida aqui por conspiração e traição. Amados, aquilo que havia começado apenas como uma conspiração de alguns, por inveja, por ciúmes, vai culminar agora numa emboscada na calada da noite. Então tente você agora imaginar esta cena. Algo que começou ali como uma conspiração, por inveja, por ciúme, vai terminar com uma traição na calada da noite. E os acontecimentos deste parágrafo, eles têm o seu lugar começando na tarde da quinta-feira. João, no seu evangelho, ele precisa insistentemente a Páscoa na sexta-feira à tarde, depois da crucificação. Porém, esses fatos que nós acabamos de ler aqui, eles estão acontecendo na quinta-feira à tarde, um dia antes do julgamento e da crucificação de Jesus Cristo. Nós precisamos levar em consideração, irmãos, que dentro do fuso horário judaico, a sexta-feira ela começava no pôr do sol da quinta-feira. Ou seja, quando o sol se punha, ali já começava a sexta-feira. Então, sendo assim, Jesus celebrou a Páscoa na sexta-feira. Dessa maneira, esta hipótese nos leva então a crer que, como diz a palavra, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Como eu já disse em mensagens anteriores, na mesma hora em que os cordeiros pascais eram oferecidos em holocausto no templo. Ou seja, no momento em que Cristo foi crucificado, era o mesmo momento em que os cordeiros também eram sacrificados no templo para a celebração da Páscoa. E devemos notar aqui essa conexão intencional entre o tempo da Páscoa judaica e o tempo da morte de Cristo. Amados, nós não podemos duvidar, por um momento sequer, de que tudo o que aconteceu aqui foi por acaso. Não foi por acaso. Foi pela determinação na vontade soberana e decretiva de Deus
que Jesus foi crucificado na semana da Páscoa e no dia exato em que o cordeiro costumava ser imolado. Tudo já estava previamente estabelecido na eternidade por Deus. Tudo aconteceu exatamente como Deus havia planejado. E o intuito aqui era chamar a atenção da nação judaica para aquele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. A finalidade era trazer à mente dos judeus o verdadeiro objetivo e propósito da morte de Cristo. Cada sacrifício, irmãos, no Antigo Testamento, tinha por intuito fazer com que os judeus eles contemplassem o futuro, ou no futuro, o único e grande sacrifício pelo pecado, que seria oferecido ali pelo próprio Messias, que era esperado por eles. E como vimos na mensagem anterior, às 2 semanas atrás, a Páscoa lembrava aos judeus esse maravilhoso livramento que Deus havia dado ali aos seus antepassados, quando Deus os livrou ali das mãos de Faraó, quando Deus os tirou ali da terra do Egito, após ter matado os primogênitos. A Páscoa lembrava aos judeus que a aspersão do sangue, que foi colocado ali nas vergas e nos umbrais das portas, livrara-os da espada do anjo destruidor. Então, todas as vezes que um judeu celebra a Páscoa, ele remete à sua memória a lembrança daquilo que Deus fez com Israel quando estava escravo lá no Egito. E tudo isso, irmãos, mostra essa peculiar propriedade e essa beleza do tempo determinado por Deus para a morte de Cristo no Calvário. Então, querido, quando você estiver lendo a sua Bíblia, tenha em mente o seguinte, que os símbolos utilizados no Antigo Testamento, todos eles estão repletos de Cristo. Todos deles remetem a Cristo. Quando você vê ali a questão do altar, o bode expiatório, as ofertas queimadas diariamente, o dia da expiação, tudo isso são marcos indicadores de um grande sacrifício que seria oferecido pelo próprio Jesus. Todos os sacrifícios que nós vemos no Antigo Testamento, feito pelo povo de Israel, apontavam para Jesus, o sacrifício perfeito de Deus. E agora, nesse palco da vida real, esse drama da cruz envolveu muitos atores. Desde líderes religiosos antagônicos como Caifás, até mesmo devotos adoradores, como Maria. De um discípulo traidor como Judas, até mesmo para discípulos fiéis como Tiago, Pedro e João. Mas, irmãos, quando nós olhamos para essas figuras humanas, em última análise, elas nos apontam de volta para Deus. O Pai, aquele cuja mão invisível soberanamente preparou ali todos os detalhes de acordo com o seu plano perfeito. Tudo estava acontecendo exatamente como Deus já havia ordenado, como Deus já havia planejado. Quando nós vamos aqui para o livro de Atos, capítulo 2, no versículo 23, diz aqui, sendo este, falando de Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Quando você vai para o capítulo 3, no versículo 18, diz aqui, mas Deus assim cumpriu
o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E no capítulo 4, verso 28, diz aqui, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis... Opa, peraí que eu peguei o texto errado aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Na hora de marcar o texto a gente pula. Mas é um texto que fala exatamente a mesma coisa que os anteriores, que no tempo determinado por Deus, Cristo foi crucificado. Amados, na sua crucificação, lembre-se, Jesus não era uma vítima. Quem olha para Jesus pensa que ele era uma vítima, mas Jesus não era uma vítima. Jesus era o Filho de Deus, vitorioso, que submissamente e propositadamente obedeceu ao seu Pai Celestial até a morte e morte de cruz. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando João, ele escreve ali o seu evangelho, ele fala as palavras de Cristo dizendo assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus não era uma vítima, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. E é por esta razão que, como diz a palavra na carta aos Filipenses, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, quase 1.500 anos depois da primeira Páscoa estabelecida por Deus, na noite em que o povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito, Jesus agora e seus discípulos fazem o seu caminho para um cenáculo em Jerusalém. É como se fosse uma grande sala. Jesus vai ali em direção a uma grande sala, onde eles iriam celebrar a última refeição da Páscoa nos moldes da antiga lei, nos moldes ali da maneira como os judeus celebravam. Porque no seu lugar, Jesus, ele vai instituir um novo memorial. Um memorial que agora aponta para si. Um memorial que vai apontar para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Vai apontar para a sua obra na cruz. Enquanto a velha Páscoa comemorava a libertação temporal de Israel na escravidão do Egito, a nova Páscoa passa a celebrar a redenção eterna e o poder de Deus da penalidade do pecado. A partir desta Páscoa, não teria mais necessidade do sacrifício de um animal. Porque o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, seria morto uma vez para sempre. Conforme vai nos dizer aqui o autor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 10, ele vai dizer aqui: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo recebido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta
aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A partir deste momento, não haveria mais necessidade de sacrificar-se mais nenhum cordeiro, porque o único cordeiro, o verdadeiro cordeiro, seria sacrificado para tirar o pecado do mundo. Mas o que nós veremos aqui nesta noite, irmãos, é uma noite cheia de revelações e de mistérios. A primeira coisa que nós vemos aqui são os preparativos dessa última refeição. Do verso 12 ao 16, nós vemos aqui os fatos que mostram esses preparativos. Em preparação para a festa, Jesus ali envia 2 dos seus discípulos que são identificados no Evangelho de Lucas. Marcos não fala, mas Lucas diz que esses 2 discípulos eram Pedro e João. E eles vão ali então à cidade onde eles deveriam buscar um homem levando um cântaro de água. Amados, o homem seria sem dúvida um criado, porque geralmente quem carregava os cântaros de águas naquela época eram as mulheres ou os escravos. Então provavelmente este homem era um criado e ele iria então para a casa do seu senhor. E olhando assim atentamente para o texto, lendo também os outros evangelhos, é bem provável que Jesus já tivesse combinado com o dono dessa casa o local aonde ele celebraria ali a Páscoa. Porque se nos atentarmos bem aqui, ele diz aqui, olha, segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ou seja, se nos atentarmos bem à forma da pergunta, dá-se a entender que Jesus já tinha combinado com o dono daquela casa que iria celebrar a Páscoa exatamente na casa dele. Mas esta circunstância, como eu disse, deste homem carregando um cântaro era incomum. Por isso que Jesus então direciona os discípulos. Vocês vão ver um homem carregando um cântaro, então vocês vão segui-lo, porque é exatamente na casa onde esse homem entrar que eu vou celebrar a Páscoa com vocês. Jesus e os discípulos chegaram ali à noite. Lembre-se, era quinta-feira, à tarde provavelmente. Eles estavam no Monte das Oliveiras. Jesus pede que os discípulos vão até a cidade para preparar a Páscoa que seria celebrada. E ele envia então Pedro e João, que vão lá e fazem todos os preparativos no ambiente para o qual Jesus provavelmente já havia combinado e designado. Amados, o sigilo aqui era necessário. Jesus fez assim meio que as coisas combinada apenas com alguns, porque isso era necessário. Era necessário, irmãos, a fim de impedir Judas de alertar as autoridades religiosas da sua localização, para que Jesus pudesse então realizar tudo o que era necessário antes da sua crucificação. Por que Jesus fez tudo meio que combinado? Porque ele sabia que entre eles havia um traidor que já havia combinado com os seus inimigos uma oportunidade para entregá-lo. Quando nós lemos, por exemplo, aqui no versículo 11 de Marcos, diz aqui, quando Judas, foi até os principais sacerdotes para entregar Jesus, a palavra diz, eles ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Lembre-se, eles não queriam prender Jesus durante a festa, durante aquela muvuca de gente, porque ele sabia que ali poderia se levantar um manifesto dos próprios discípulos ou até da população em favor ou até mesmo contra Jesus, mas eles não queriam isso. Então eles procuraram agir meio que na surdina.
mas eles que procuravam saber como é que a gente vai fazer isso. Até que aparece um dos discípulos de Jesus, olha, eu posso entregá-lo para vocês. Ora, Judas caminhava com Jesus. Judas sabia por onde Jesus andava, onde Jesus estava. Que melhor oportunidade aqueles religiosos poderiam ter. Por isso eles ficaram contentes, porque havia ali um integrante que era um traidor. E ele vai nos dizer exatamente o momento certo de nós agirmos. Então Jesus, ele age de forma aqui bem precavida, para que pudesse fazer tudo o que era necessário. Quando nós olhamos para a Páscoa, amados, ela tinha vários símbolos que remetiam a sua lembrança à escravidão lá do Egito. E aí eu recomendo você depois a ler Êxodo capítulo 12 inteiro, que ali faz a descrição exatamente da Páscoa. E essa refeição, ela tinha elementos bem específicos que traziam à memória do povo o que havia acontecido com eles exatamente lá durante o período da escravidão. A Páscoa era celebrada com o chamado pão asmo ou ázimo, que era o pão sem fermento. Primeiramente, o pão deveria ser sem fermento, porque se você lembrar, lá na época do Egito, Deus disse para eles, olha, vocês vão ter que fazer tudo isso depressa. Ou seja, não dá tempo de levedar a massa, vocês vão ter que fazer um pão sem fermento. E também porque o fermento traz a simbologia de impureza, de pecado. Paulo vai falar sobre isso na carta aos Coríntios. Mas o pão ali tinha que ser preparado às pressas. Então era celebrado com isso. Também tinham as chamadas ervas amargas, que representavam justamente a amargura que o povo de Israel viveu sobre a escravidão do Egito. E é claro, o principal elemento, o cordeiro assado, que simboliza um sacrifício oferecido em substituição, uma vida entregue em troca de outra vida. Só para os irmãos terem uma ideia, a refeição da Páscoa começava com uma oração de ação de graças pela libertação, proteção e bondade de Deus. Depois era seguida pela primeira de 4 copos de vinho tinto diluído. Então eles tomavam ali esses copos de vinho durante essa celebração. Havia a lavagem cerimonial das mãos, que vinha a seguir, o que significava a necessidade de santidade e purificação do pecado. E também havia ali, após a cerimônia de lavagem das mãos, essa ingestão dessas ervas amargas, que simboliza essa dura escravidão e aflição que o povo suportou no Egito, e junto com as ervas amargas, e os pães, então, eram repartidos e distribuídos, e ali mergulhados em uma pasta feita de frutas e nozes, porque um pão sem fermento era sem sabor, então eles mergulhavam nessa pasta ali para dar um certo sabor no pão. E aí, então, neste ponto, é que o chefe da família que comandava esse momento explicava o significado da Páscoa. Então, ele trazia à memória aquilo que Deus havia feito pelo povo. E aí sim, em seguida, o cordeiro assado e o pão sem fermento eram servidos. E depois também de lavar as mãos, mais uma vez, o chefe da família vai então distribuir esses pedaços de pão para ser comido junto com o cordeiro pascal. Era assim que acontecia a Páscoa. Então vocês podem ter uma ideia do que os discípulos foram fazer no cenáculo. Eles foram preparar tudo isso. Eles foram preparar a mesa, foram preparar os alimentos, foram preparar todo o ambiente para que pudessem ter a Páscoa com Jesus, a refeição com Jesus. Mas aí, irmãos, durante aquele momento da refeição, a palavra diz que Jesus, então, enquanto os discípulos estavam reunidos em torno da mesa, celebrando a festa mais sagrada da nação judaica, Jesus interrompe esse clima de adoração, esse clima de ação de graças com uma notícia que deixou os seus discípulos chocados.
Ninguém esperava por aquilo. Imagine você durante uma mesa aonde deveria celebrar-se a alegria. Havia ali aquele clima de adoração, de ação de graças. E de repente Jesus, no meio de tudo, ele diz assim: há um traidor entre nós. Imagine você sendo um discípulo naquele momento. E Jesus dizendo: há um traidor. Aquele momento de celebração, aquele momento de alegria por relembrar a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, e de repente, uma notícia bombástica: existe um traidor entre nós. Amados, Jesus estava ciente das profecias messiânicas. E ele sabia que estava destinado a sofrer e a morrer. E essa traição, irmãos, estava determinada por Deus. Contudo, a ação por quem ela aconteceu, ela veio como resultado do próprio coração de Judas, que já havia se mostrado ser desonesto e corrupto. Embora tudo aquilo já estivesse previamente estabelecido por Deus, mas a pessoa por quem essa traição aconteceu, ela aconteceu pela ação da própria pessoa, que já tinha o seu coração corrompido, que já tinha o seu coração desonesto. A profecia do traidor não o isenta de sua responsabilidade de traição. Porque alguns podem querer questionar: mas se Deus já havia determinado que Judas ia trair Jesus, que culpa ele tem? Irmãos, os eventos estavam determinados, mas a ação pela qual o evento iria acontecer veio pela responsabilidade da própria pessoa que já tinha um coração voltado para a maldade. Amados, sabe o que isso nos mostra? Que o fato de nascermos pecadores não nos isenta de nossa responsabilidade diante de Deus. Nesses eventos, nós podemos ver o ponto aonde se culmina o secreto conselho de Deus e as maquinações da vontade humana. Há uma história no Antigo Testamento que também mostra isso. Quando você volta para a história de José, tudo o que estava acontecendo na vida de José já estava determinado por Deus. Até mesmo a traição dos seus próprios irmãos. Aquilo já estava determinado por Deus. Porém, a ação feita pelos irmãos veio por responsabilidade deles mesmos, por terem um coração invejoso. Não porque Deus levou eles para isso, mas porque eles já tinham a tendência para ir para esse caminho. É por isso que José, depois que o pai dele morre, os irmãos ficam temerosos, porque eles achavam que José agora ia dar o troco. Afinal de contas, ele era ali o governador do Egito, e agora que o nosso pai morreu, nada o impede de nos castigar por aquilo que fizemos contra ele. Mas veja o que José vai dizer. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José soube reconhecer: vocês me traíram, vocês me venderam como escravo, vocês até mesmo quase me mataram, mas tudo isso estava nos planos de Deus, para que esse dia aqui, que vocês estão vendo hoje, pudesse acontecer, para que muitas vidas fossem salvas. José entendeu isso. Irmãos, na providência de Deus, aquilo que nós chamamos o mistério de concordância ocorreu. Duas correntes aqui se uniram.
a vontade soberana de Deus e a vontade terrena da carne. Entenda, irmãos, não é como se Deus, em sua soberania, tivesse coagido Judas para realizar ali o ato de maldade de trair Jesus. Pelo contrário, o Deus soberano, ele trabalha a sua vontade em e através das escolhas das suas criaturas, até mesmo as escolhas erradas. Quando você lê a carta aos Romanos, uma carta bastante complexa de se entender, devido à profundidade com que Paulo trabalha, mas ele vai dizer aqui no capítulo 9, a partir do versículo 14, falando da escolha de Deus entre Esaú e Jacó. Ele diz aqui: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E aí, Paulo responde aqui na sua retórica: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Paulo trabalha justamente essa questão da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E nesse texto aqui de Judas, nós podemos fazer isso. Amados, Judas fez exatamente o que ele queria fazer. Porém, Deus trouxe o bem através do mal. Deus trouxe a redenção através da traição de Judas. Com certeza você conhece o texto de Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Geralmente, quando nós lemos esse texto, todas as coisas contribuem para o bem. Quando você ouve a palavra bem, você só pensa em coisas boas. Só que quando Deus está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem, Ele está dizendo todas as coisas, principalmente as coisas ruins. Tudo isso tem um propósito estabelecido por Deus e vai cumprir com a vontade de Deus. Pode ter certeza disso. Irmãos, ao se deixar levar pelo seu coração corrupto e enganoso, Judas deu espaço para que as trevas tomassem conta da sua vida, ao ponto de o próprio Satanás persuadi-lo e até mesmo possuí-lo. João, no seu evangelho, nos traz mais detalhes a respeito disso, deste último momento de Jesus. João capítulo 13, acho que eu coloquei ali, mas eu vou ler aqui também o versículo 2. Diz aqui, olha: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Por que o diabo fez isso? Porque o coração dele já estava inclinado para a maldade. O diabo apenas aproveitou a oportunidade. Ele apenas aproveitou aquele momento, essa fraqueza de Judas. Opa, é esse aqui que eu vou usar. Ele tem um ponto fraco. É exatamente esse que eu vou usar.
E aí lá no verso 27, a palavra diz, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Irmãos, quando Judas se permitiu ser levado pela ganância do seu coração, Satanás aproveitou-se disso. E ele entrou em Judas. Agora um fato interessante. A palavra diz que Satanás entrou nele, ele foi possuído por Satanás. Mas Judas, diferentemente do que a gente vê nos dias de hoje, ele não esperneou, ele não mudou a voz, ele não fez nada de diferente, ele continuou sendo ele mesmo. Um homem corrupto, desonesto e ganancioso. Isso nos mostra, irmãos, até que ponto uma pessoa ela pode continuar numa falsa profissão de fé religiosa. É impossível conceber uma prova mais impressionante dessa triste verdade do que essa que nós vemos na história de Judas Iscariotes. Amados, ele fora chamado para a luz, mas ele preferiu continuar nas trevas. Ele teve um início promissor, porém nunca houve uma queda tão vertiginosa, uma apostasia tão grande e um fim tão miserável como a vida de Judas. Lembre-se, Judas foi um dos escolhidos por Jesus. Judas andou com Jesus. Judas, ele pregou em nome de Jesus. Judas, ele curou em nome de Jesus. Ele estava entre aqueles que ele havia designado para ir curar e libertar demônios. Judas até mesmo, possivelmente, já tinha expulsado demônios. E agora o próprio demônio toma conta da vida dele. Então não pense você, e não se engane, pensando que por ter uma falsa religiosidade, você vai enganar a Deus. Porque chegará um momento em que o diabo vai tomar conta da tua vida. Por isso que a Bíblia nos traz alertas, irmãos, de que devemos nos guardar. Então, com base na triste história de Judas, devemos aprender a nos cingir com humildade, reconhecendo a oportunidade da graça de Deus e o seu Espírito Santo habitando o nosso coração, que nos conduz ao arrependimento antes que as trevas tomem conta de você. O autor aos Hebreus nos traz essa advertência. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuida do teu coração. Não permita que as trevas tomem conta de você. Não seja como Judas. Não se afaste do Senhor. Depois desse momento de revelação, da traição, Jesus então institui aquilo que é conhecido como a nova aliança. As palavras de Jesus registradas nesta passagem, como eu disse, marcam o fim de todas as cerimônias do Antigo Testamento, dos seus sacrifícios e dos seus rituais. Todos os símbolos da antiga aliança apontavam para Cristo, porque na sua morte todos foram perfeitamente cumpridos e substituídos. Conforme Paulo escreve ali aos Romanos, acho que está no próximo slide, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ali na mesa, ao repartir o pão,
Cristo celebrou a comunhão com Deus e com o povo da aliança, onde todos os que viriam a crer na redenção por meio do sacrifício do seu corpo e seu sangue derramado, teriam então os seus pecados perdoados. Comer o pão sem fermento simboliza a separação das influências corruptas do pecado, idolatria e mundanismo. Ali na mesa do Senhor, o pão serviu, irmãos, como uma figura do corpo de Jesus. Lembre-se, Jesus era sem pecado. Por isso que o pão representa o corpo de Cristo, um pão sem fermento. E que logo, em breve, ele ofereceria como sacrifício, como oferta agradável a Deus. Depois de distribuir o pão, Jesus institui o segundo elemento da mesa. Da mesma forma que o pão simbolizava o seu corpo, a taça simbolizava o seu sangue. E lembre-se que para que uma aliança fosse estabelecida, sangue tinha que ser derramado. Não há remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. Isso já vem desde o Gênesis. Lembre-se que quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram, mas com vestes de figueira. Porém, Deus lhes deu vestimentas de pele. Significa que um animal teve que morrer, para que o pecado dele fosse coberto. E ali já estava sendo representado aquilo que iria acontecer com Jesus. O sangue teria que ser derramado. A nova aliança exigiu que o precioso sangue do Cordeiro imaculado de Deus fosse derramado em morte para o benefício eterno dos muitos a quem ele redimiria. Ali na cruz, irmãos, Jesus morreu como substituto perfeito. Ele levou a culpa de todos os que foram escolhidos para crer nele. Jesus levou a nossa culpa. A palavra diz, aquele que não tem pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus suportou a ira de Deus, ele satisfez a justiça divina. Ele ratificou a nova aliança de perdão e salvação. Então, amados, o benefício derivado da ceia do Senhor, ele vem exatamente, depende inteiramente do espírito e da atitude mental com que nós recebemos esses elementos. Ou seja, quando nós participamos da mesa do Senhor, comendo o pão e bebendo o suco de uva, nós não estamos apenas comendo um pão e bebendo um suco de uva, nós estamos participando espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. É por isso que esses elementos devem ser tomados de modo digno e com fé. Não pode ser feito de qualquer maneira. Por isso que Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, exortando sobre como deveriam tomar a ceia, ele vai dizer aqui: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não é de qualquer maneira que nós participamos da ceia. Amados, por um lado, nós não podemos nos satisfazer em permanecermos distantes da mesa do Senhor, alegando vagamente que nos sentimos indignos. Eu vejo às vezes algumas pessoas dizerem assim: olha, eu não participo da ceia porque eu não me sinto digno. Mas, meu irmão, todos nós somos indignos de participar disso. Quem nos dá o mérito para a gente poder fazer parte deste momento é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado.
Então, se você está em pecado, você precisa se arrepender, confessar o seu pecado, voltar-se para Deus e participar da mesa do Senhor. Porque se você não participa, porque você diz que está em pecado, então você está valorizando muito mais o seu pecado do que participar da ceia e da comunhão de Cristo. Então não podemos, irmãos, permanecer distantes só porque nos sentimos indignos. Mas também, por outro lado, não podemos nos aproximar da mesa do Senhor como se fosse uma mera formalidade, sem qualquer autoexame. Porque se participamos dessa ordenança nesse estado mental, nós não desfrutaremos qualquer bem e ainda seremos, como nós acabamos de ler a palavra, culpados de uma grave transgressão, trazendo sobre a nossa vida o juízo de Deus. Paulo vai dizer aqui: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A única maneira segura de agir é sendo um servo decidido de Cristo e vivendo uma vida caracterizada pela fé em Cristo. Irmãos, o pão tem por finalidade trazer à nossa memória o corpo de Jesus. O corpo que foi ali ferido pelas nossas transgressões, conforme nós lemos aqui no texto de Isaías 53. E o vinho tem o propósito de nos lembrar do sangue de Cristo, o sangue vertido por nós para nos purificar de todo pecado. O pão e o vinho nos farão lembrar quão pecaminoso é o pecado. Pode ser redundante, mas é isso mesmo. Quando nós participamos desse momento da ceia, nós estamos trazendo à nossa memória o quão pecaminoso é o pecado. Visto que coisa alguma, exceto a morte de Cristo, foi capaz de fazer expiação por ele. É por isso, irmãos, que há um convite à santidade. Há um convite a uma vida de arrependimento, confissão de pecados. Porque deixar de participar da ceia do Senhor é negar o sacrifício de Cristo e permanecer na ignorância de uma vida longe de Deus e da comunhão com o seu povo. Então nós temos que ter em mente, irmãos, que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Não literalmente, como algumas religiões procuram dizer, mas espiritualmente. Cristo se faz presente. Mas a palavra não termina aqui. Depois dos preparos, depois do anúncio da traição, e finalmente, depois da celebração da ceia, Jesus traz uma palavra de esperança. No verso 25 diz: em verdade eu vos digo, jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Jesus conclui a celebração inaugural da ceia do Senhor com uma promessa, irmãos, para os seus discípulos. Uma promessa que assegura aos discípulos que ele vai voltar, como já havia dito anteriormente: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar e voltarei para buscar vocês. Até o seu retorno, nós continuaremos celebrando o memorial da ceia do Senhor. E assim, a celebração regular da ceia, ela não só olha para trás, para a morte de Cristo, mas ela também olha para frente, aguardando com grande expectativa a volta de Jesus. E com isso, Jesus então lhes assegura que a cruz não é o fim da história.
mas o começo de uma vida plena e abundante com Deus. É isso que Cristo mostra. Amados, o que nós vimos aqui nesta noite começou na quinta-feira da última semana do ministério público de Jesus, um dia antes do seu sacrifício. A hora da sua morte ia se aproximando rapidamente. E chegado ali o dia da Páscoa, Jesus queria então aproveitar a ocasião para um momento de comunhão e intimidade com os discípulos, para poder lhes revelar a nova aliança que estava sendo concretizada e seria concretizada por meio do seu sacrifício. Então eu quero trazer aqui apenas relembrando o que nós aprendemos aqui nesta noite. A última ceia enfatiza a importância simbólica e espiritual da ceia do Senhor, o sacrifício, em que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. E essa interação que nós vimos entre a vontade soberana de Deus e a vontade humana mostra como Deus trabalha por meio das escolhas das suas criaturas, mesmo as escolhas erradas, como a traição de Judas e essa morte de Cristo, se encaixaram perfeitamente no plano para a redenção da humanidade. E os símbolos e rituais dessa celebração ressaltam sua importância como elementos significativos nessa conexão entre o êxodo do Antigo Testamento, onde mostra a misericórdia de Deus em salvar o seu povo dos pecados, e o sacrifício de Cristo. E por fim, irmãos, a narrativa de Judas Iscariotes e a sua traição, que nos traz uma exortação à humildade, reconhecendo a graça de Deus e buscando uma vida de arrependimento, antes que as trevas dominem o nosso coração, para que a gente possa viver uma vida de sinceridade e de fé. Essa cerimônia, irmãos, foi marcante, mas uma despedida triste. Mas ao mesmo tempo uma despedida vitoriosa, porque a ressurreição era certa e segura. E a melhor maneira de descrevermos Jesus e seu sacrifício é dizermos que todos esses acontecimentos foram atos de amor de Deus por nós. Naquele ambiente, com os mais diversos sentimentos, Jesus esclareceu o assunto dizendo que tudo aquilo fazia parte do que fora escrito a respeito do Filho do Homem. E o significado daquela ocasião foi transformador. No ambiente de consternação geral, depois da partida de Judas, Jesus deu à Páscoa um significado muito mais profundo, anunciando a si mesmo como o sacrifício dessa nova aliança. E é esse sacrifício que nós vamos celebrar aqui nesta noite. Então, que você participe deste momento, tendo essa plena consciência diante de Deus. Jesus morreu pelos seus pecados. E Ele estabeleceu uma comunhão que nós podemos ter com Deus e uns com os outros. E se você se sente indigno de participar da mesa do Senhor, porque você está em pecado, lembre-se, arrependa-se, confesse os seus pecados e volte-se para Deus. Mas não deixe de participar, porque não participar da ceia é negar o sacrifício de Jesus. E eu quero convidar você, que já declarou a sua fé em Cristo Jesus, que publicamente já declarou que Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, a participar conosco dessa celebração da ceia. O momento em que nós temos aqui e trazemos à memória a morte de Cristo. Mas lembre-se, a ceia, ela traz algo do passado, mas ela remete para o nosso futuro. Um futuro glorioso na presença do Senhor. Quero convidar aqui à frente as irmãs que vão nos auxiliar
na distribuição dos elementos. E quero convidar você, que já declarou a sua fé em Cristo e publicamente já desceu as águas do batismo, a que participe conosco. Coloque-se de pé para que você possa receber os elementos enquanto o louvor estiver sendo ministrado, e logo após todos receberem, juntos nós comeremos o pão e tomaremos o cálice, relembrando a morte e o sacrifício de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Como nós vimos aqui nesta noite, na última refeição, a última ceia do Senhor, a palavra diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Comamos, pois, o pão, símbolo do corpo de Jesus. Ó Pai, nós somos gratos porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O Senhor, ó Deus, recebeu o castigo que nos traz a paz. O Senhor, ó Deus, em Cristo,
recebeu toda a ira que nos era destinada a nós. O seu corpo que foi, ó Deus, massacrado, espancado, castigado por causa dos nossos pecados. Para que hoje nós pudéssemos, ó Deus, desfrutar da paz com o Senhor, para que possamos ter, ó Deus, a paz do Senhor em nossos corações. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Bebamos, pois, o cálice. Ó Deus, quão grande amor, ó Pai, o Senhor expressou, ó Deus, por cada um de nós, mesmo sendo nós pecadores. O Senhor, ó Deus, enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através do seu sangue, que nos purifica de todo pecado, o Senhor, ó Deus, nos trouxe o perdão, tirando, ó Pai, de sobre nós a culpa, colocando-a sobre o seu Filho Jesus, e nos dando, ó Deus, a justiça dele, para que hoje nós pudéssemos, ó Pai, estar diante da tua presença, a presença gloriosa, a presença, ó Pai, que preenche a nossa vida. Por isso, ó Deus, nós te bendizemos e te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Podem se assentar por um instante. Tenho só um aviso a passar. Lembrando aos irmãos que no ano passado nós entramos em recesso com os nossos grupos de discipulado e crescimento, os nossos GDCs, onde nós nos reunimos nos lares aí durante a semana para juntos estudarmos a palavra de Deus. E essa semana, então, nós estaremos retornando com os nossos grupos de discipulado e crescimento. Se você ainda não faz parte, basta nos procurar, a mim, ao presbítero Rafael. O irmão Pedro não está aqui hoje, mas você pode aí mandar mensagem procurando, porque geralmente eles acontecem nos lares, cedido pelos irmãos, e a cada semana é na casa de alguém. E a gente tem aí 3 grupos funcionando, 2 na quarta-feira e 1 na quinta-feira. E aí a gente distribuiu aqui por regiões pela proximidade que cada um tem. Então você se identifica com a região mais próxima de você, para que você possa aí estar participando conosco desse tempo que nós temos aí de aprendizado na palavra de Deus. Depois você vai estar recebendo aí a mensagem pelo WhatsApp, divulgando aí aonde será o local. Mas lembre-se, a gente vai estar retornando essa semana com os nossos grupos, para a gente voltar com o nosso tempo de comunhão, de aprendizado e de crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé novamente, vamos orar, encerrando o nosso culto desta noite, agradecendo ao Senhor por esse tempo maravilhoso que Ele nos concede aqui. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade que aqui nos foi concedida nesta noite. A liberdade, ó Pai, que nós temos de cultuar ao Senhor, ó Pai, louvar o teu santo nome, ó Deus, pregando a tua palavra, ó Deus, e ouvindo aquilo que o teu Espírito Santo tem, ó Deus, a tratar com o nosso coração. Por isso te bendizemos, ó Pai, e engrandecemos. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na tua presença, sendo, ó Deus, conduzidos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, com sabedoria, com discernimento, nas decisões, ó Pai, que nós temos de tomar, ó Pai, no nosso dia a dia, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai, em tudo. Ó Deus, que a graça do nosso Deus e Pai,
o amor de Jesus o Filho e as ricas consolações e o amor do teu Espírito Santo seja sobre a vida da tua igreja que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.